Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Glória a Deus, glória a Deus. Nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ele ali só. Amém. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua presença e nessa noite nós viemos aqui cultuar ao Senhor. Precisamos muito ouvir a Tua voz. Então fala conosco, derrama sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós providência. Meu Deus, que a Tua voz se faça ouvir no mais profundo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Mateus capítulo de número 14, ele tem três grandes feitos ocorridos, registrados aqui neste capítulo. É neste capítulo, logo no seu início, que João Batista vai perder a cabeça, vai ser martirizado por Herodes Antipas, pelo filho do Herodes que manda matar as crianças quando Jesus nasceu. Esse Herodes que manda matar João Batista é filho daquele Herodes que manda assassinar todas as crianças quando Jesus nasceu. No mesmo capítulo 14, nós encontramos um grande milagre da multiplicação. Jesus alimenta 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Devemos chegar a um público de 10.000 pessoas. Então, no mesmo capítulo 14 de Mateus, você tem a trágica, triste história de João Batista perdendo a vida. Temos a multiplicação, quando Jesus alimenta 5.000 homens. E em terceiro lugar, temos a experiência majestosa, milagrosa, que só Deus pode fazer. Quando os discípulos pegam o barco e vão atravessando, o texto que nós lemos diz que Jesus vai para o monte, manda eles irem na frente. E quando eles estão em alto mar, mar da Galileia, o lago de Genezaré, Quenerite, uma grande tempestade assola-os. Uma tempestade que eles vão lutar contra ela toda a noite, pensando que não vão sobreviver a tamanha tempestade. Uma luta terrível durante toda a noite. E Jesus está no monte olhando. Na quarta vigília, que é depois das 3 horas da manhã. Imagina, eles estão na tempestade durante toda a noite. E um pouco antes do dia, o dia já indo para o amanhecer, a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro deles de uma forma hollywoodiana, andando sobre as águas. Aleluia!
vai andando sobre as águas, e quando os discípulos avistam, não o reconhecem, e logo dizem: é um fantasma, porque havia uma tradição judia naquela região, que quando um pescador ou um barco estivesse no meio de uma grande tempestade e avistassem um fantasma, então é porque aquele barco ia afundar e ninguém ia sobreviver. Isso é conto. Então, quando eles veem e detectam, interpretam como um fantasma, o primeiro pensamento foi o pensamento dos ímpios. Meu Deus, todo mundo fala que quando vê o fantasma no meio da tempestade vai morrer. Mas era Jesus, porque fantasma não existe. E ele diz: não temais, sou eu, Jesus. E Pedro, ousadamente, ou com dúvida no coração, diz: se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. E Jesus diz: venha. E Pedro sai do barco, anda sobre as águas. Um ser humano, contra a lei da gravidade, anda sobre as águas. A Bíblia diz que de repente ele percebe o vento e começa a afundar. Quando ele já está na profundeza, já afundando, para morrer, sucumbir no meio daquela tempestade, Jesus vem, o toma pela mão e o arranca de dentro do mar. Aleluia! E o coloca salvo naquele barco. Chegam do outro lado do mar da Galileia, e quando chegam lá, o povo já estava sabendo que Jesus ia chegar lá, que ele estava vindo. O que fizeram? Pegaram os enfermos, paralíticos, cegos, surdos, e colocaram tudo lá. Quando Jesus desce do barco, a multidão já estava esperando. E o capítulo 14 termina dizendo que Jesus curou muitos enfermos e operou muitos milagres naquele dia e naquele lugar, depois de uma grande e enorme tempestade. Então, esse é o contexto da mensagem esta noite. Os discípulos que pegam o barco e que vão indo para atravessar, enfrentam tamanha tempestade. Pedro anda sobre as águas por algum momento, mas afunda. Jesus o salva, aquieta a tempestade e eles chegam sã e salvo do outro lado do mar. Em primeiro lugar, quando você olha esse texto com um pouquinho de atenção, há uma ordem. E a ordem de Jesus é essa: entrem no barco e atravessem, vá para o mar alto, vá para o mar fundo, entrem no barco. Era uma ordem. Depende da tradução que você lê, é uma ordem. Jesus está incisivo, dizendo: vocês entrem no barco agora e comecem a navegar para o outro lado. É uma ordem, é uma direção, é uma, aleluia, oh glória, é uma vontade de Deus, que entrem no barco e que comecem uma viagem, aleluia. Essa noite é uma palavra de Deus para você, não fica à margem, entra no barco, aleluia. Não fique como o povo que não entrou na arca com Noé, mas Deus está dizendo: entre no barco. Não fique à margem das águas, mas entre no barco. Não fique às margens do evangelho, mas entre no barco.
Não fique às margens da fé, mas entre no barco, creia, se envolva, leia a palavra, ora, busque a Deus, entregue a sua vida e a sua família ao Senhor. Entre num barco, é uma ordem. Jesus sabia tudo, Jesus sabe tudo. E Jesus sabia a tempestade que eles iam enfrentar. Jesus sabia as lutas que eles iam passar, o vento que ia soprar, a dificuldade que ia surgir. E mesmo assim ele disse: entra no barco e naveguem, atravesse o mar, vá para o outro lado. Porque Jesus sabe que as tempestades poderão vir, poderão surgir. Tempestades que vêm repentinamente. Lutas, dificuldades, problemas que batem a porta sem ser convidado, sem ser chamado, sem ser bem-vindo. Como foi na vida de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Quando Jesus recebe a doença, Lázaro só estava doente, ainda estava vivo. Mas Jesus demora para chegar. Quando Jesus chega, demora no nosso conceito. Porque na ideia de um judeu, até o 3º dia, uma pessoa pode ressuscitar. Mas no 3º dia para frente, é impossível. Essa era uma tradição. Jesus vai chegar no 4º dia que Lázaro já está sepultado. Amigos de Jesus, família abençoada, e agora com uma luta, com uma tragédia, com uma perca, com uma morte dentro de casa. Jesus chega no 4º dia e grita: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscita. Os ventos sopram repentinamente. Você pega o barco, vai remando, e de repente você é assombrado pela tempestade. Jó era um homem temente a Deus. Ele e a sua família, a Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios ao Senhor diariamente. Jó era um homem que temia a Deus. De repente, a tempestade veio e assola a sua vida com a sua família. Aquelas que de repente você não está esperando. Então nós descobrimos que o vento nem sempre vai soprar a favor. Algumas vezes ou muitas vezes será um vento contrário. Serão tempestades para te levar para trás. Serão tempestades para te naufragar, para te afundar. Serão tempestades para te apavorar. Mas assim como foi com Lázaro, com Jó, eu venho aqui com uma palavra profética para te dizer que Jesus está no monte te olhando, e lá do alto Ele está vendo tudo. Jesus está vendo tudo. Jesus está vendo tudo. O discípulo dando jeito, remando e jogando água para cima e tentando vencer aquela tempestade. Talvez poderiam pensar: cadê Jesus? Deus nos abandonou, vamos perecer, vamos morrer no meio dessa tempestade. Mas Jesus está no alto olhando e vendo toda a tempestade. Duas coisas. Primeiro, Jesus está no monte, na beira do mar da Galileia. A tempestade não era só para os discípulos. Jesus também estava no meio daquela tempestade, daquele vendaval. No monte, ele olhava e via tudo. Mas a tempestade, ainda mais uma forte tempestade,
não é localizada, como nossa chuva de verão. É temporal, como esse terrível do Rio Grande do Sul. E o Senhor console as famílias enlutadas, alcance o povo gaúcho, em nome de Jesus. Vamos orar por eles, irmãos. Orar porque foi muito terrível o que aconteceu no Rio Grande do Sul essa semana. E os irmãos carecem das nossas orações, a população, o povo que está ali em sofrimento, né? Que Deus tenha misericórdia. Mas uma tempestade é diferente de uma chuva de verão que cai localizada. Jesus está nas margens do mar da Galileia. A tempestade não é só para os discípulos, está batendo onde Jesus está também. Batendo onde está. Eles não estão vendo Jesus, mas Jesus está no meio da tempestade. Muitas vezes você não vai ver Deus, você não vai enxergar Jesus a um palmo do teu nariz, porque a luta é grande, a tempestade é forte, mas eu venho te afirmar nessa noite, Ele está num alto e santo lugar, vendo tudo. Eita glória! Vendo tudo, sabendo o que está se passando, sabendo o que está acontecendo, observando essa tempestade, vendo o que está te atingindo, Ele está observando você. Interessante que Jesus deixa eles lutando naquela tempestade durante toda a noite. A primeira vigília é das 6 à meia-noite. A segunda vigília é a primeira vigília é da 8 às 9. A segunda vigília é das 9 à meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília é das 3 da manhã às 6. Então veja que Jesus vai aparecer na quarta vigília. No último instante da escuridão, da noite. No momento mais penumbre da noite. A noite não é mais escura, isso é comprovado cientificamente. A noite não é mais escura às 0 horas. A noite é mais escura na quarta vigília. No final da madrugada, do meio da madrugada para o seu final, é um momento que a noite é mais sombria, é mais escura, é mais densa a escuridão. E é nesse momento, onde está mais densa a escuridão, é que Jesus vai aparecer para socorrer, oh glória. Então muitas vezes, Jesus vai aparecer no último minuto, a Bíblia diz, no Salmo no número 30, versículo 5, a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã virá a alegria, aleluia. O choro pode durar a noite toda, mas quando o dia vai amanhecendo, é a hora que Jesus se levanta e diz: eu vou até lá quietar essa tempestade, mudar essa situação. Então escuta, porque talvez você não esteja vendo nada, enxergando nada. A tempestade já controlou sua mente, seu coração, as suas emoções. Espera, Jesus vem vindo aí. Ele vai aparecer, Ele vai vir. Você não vai ficar sem socorro, eita glória. Você não vai ficar sem providência, Ramandarabassúbria. Você não vai ficar sem socorro. Eu não sei qual é o tamanho da sua tempestade, mas aquele que manda na tempestade vem vindo aí. Vem vindo aí. E não vem de qualquer jeito, vem andando sobre as ondas do mar. Não vem de qualquer jeito, vem andando na crista da onda. Eita glória!
Ele vem andando na crista da onda. Quando era impossível sobreviver, Jesus aparece. Talvez o médico desenganou. Seu filho está rebelde demais. Seu casamento não vai bem. O seu trabalho, as coisas podem estar difíceis. O que é que está passando? Que tempestade é essa? Eu não sei. Mas você não sai daquelas portas hoje sem Jesus entrar na tua história, entrar na tua tempestade e começar um milagre de calmaria. Começar um milagre de calmaria. Eu profetizo que ainda essa semana você já vai ver o agir de Deus. O vento vai parar de uivar. O vento vai parar de te empurrar para trás. O vento vai parar de açoitar o teu barco. O vento vai parar de açoitar a tua família. Só quem recebe, levanta a tua mão para o céu, abre a boca e dê o maior glória. Então hoje Jesus tem um convite. Qual o convite? Jesus tem um convite para você confiar nele. Confiar nele. Todos os discípulos que estavam no barco poderiam andar sobre o mar. Amém? Todos poderiam ter andado sobre as águas. Só Pedro foi o corajoso, fé suficiente para sair de dentro do barco e crer que não ia naufragar, não ia afundar, não ia morrer. A gente sempre olha para o texto bíblico e pensa e diz assim que Pedro é um homem de pouca fé, afundou no mar. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos passos você já deu em cima do mar? Ah, meu Deus. Porque muitas vezes é a falha que se destaca e o sucesso é ofuscado. Então, mais se fala de Pedro afundando do que de Pedro andando sobre as águas. Todos poderiam ter andado, mas só Pedro teve fé suficiente, ousadia suficiente para pular do barco e sair andando sobre as águas. E quando ele está andando sobre as águas, que ele começa a sentir. Cuidado com o sentimento. Eu estou sentindo que agora não é mais para eu congregar na celebrando ao rei. Falaram isso para mim já. Pastor, estou indo, Deus abençoe. Fique com Deus e Nossa Senhora. Mas por que, irmão? Não, eu estou sentindo. Estou sentindo. Cuidado com o sentimento. Cuidado com os sentimentos. Não, agora eu não estou sentindo de orar. Não estou sentindo de ajudar a igreja. Não vou ajudar não. Vou dar para o mendigo que pede ali no semáforo, ali na praça. Porque eu estou sentindo. Nosso sentimento, e a Bíblia diz que é enganoso. É enganoso. Pedro está andando sobre as águas, só afunda quando começa a sentir. A Bíblia está escrito que ele sentiu o vento e começou a afundar. Então cuidado com seus sentimentos, porque são enganosos. Enganoso é o coração do homem. E muitas vezes seu sentimento pode te levar para uma desgraça, para um abismo, para longe de Deus. Guarde em tudo, você deve guardar o quê? O seu coração. Porque é de lá que procede os sentimentos, a vida, os sentimentos. Então, Jesus está te convidando a confiar nele. A confiar nele. Haverá tempos ensolarados, céu de brigadeiro, céu azul, como o dia de hoje, que foi bonito em alguns momentos. Mas haverão tempestades. Haverá dias nublados,
haverá dias que a hora não passa, haverá dias de maior desafio, haverá dias que você vai olhar e dizer, como Jó talvez, meu Deus, que esse dia não devia ter existido, mas o Senhor diz, eu apareço na tua tempestade, eu apareço na tua tempestade. Pedro faz uma oração muito rápida, e Jesus responde na hora. Ele diz, me socorre, Jesus, quando ele está afundando. E Jesus vai e pega nas suas mãos. Essa tempestade não vai te matar. Essa tempestade não vai impedir você de prosseguir a viagem. Eu vim aqui profetizar que essa luta que você está passando não vai bloquear o plano de Deus na sua família. Essa luta que você está passando não vai bloquear o plano de Deus, aquilo que Ele tem com você, aquilo que Ele tem com seus filhos, aquilo que Ele tem com a sua esposa, com seu marido, vai se cumprir, porque a tempestade passa. Porque a tempestade passa. Porque a tempestade passa. Porque o clima muda. Ramandará sobre comenefácia. Porque o clima muda. E o céu que agora é enegrecido pela tempestade vai dar lugar a um céu azul ensolarado. Hey! Recebe agora esta profecia, porque Deus vai mudar o clima para o teu favor, aleluia. Deus vai mudar o clima ao seu favor, aleluia. Quando nós olhamos para o texto bíblico, Pedro começa a afundar. A hora que Jesus vai salvar, Jesus fala assim para ele: por que é que você começou a afundar, rapaz? Ô homem de pequena fé. Se pequena fé conseguiu andar em cima das águas, quantos aqui tem pequena fé? Pequena fé. Jesus chamou a fé de Pedro de pequena. E se com uma pequena fé deu conta de andar sobre as águas, então, meu irmão, você que também tem uma pequena fé, não olhe achando que você é mais fraco, ou que você é isso ou aquilo, ou que Deus não te vê, ou que Ele não te ama, ou que Ele não te responde, porque o Senhor está olhando para todos nós, para todos nós. Ele não negligencia ninguém. Ele está olhando para todos nós, para todos nós. Por isso que eu queria deixar hoje algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas, não perca a chance. Não perca a chance. Se Pedro tivesse perdido a chance, que oportunidade, que milagre glorioso. Todo pastor já pregou no texto de Pedro andando sobre as águas. Um texto lido, um texto maravilhoso, impactante. Porque Pedro não perdeu a chance. Fique atento, não perca a chance. Não perca a chance, fique atento. Porque o milagre vem e aquela é a hora de acontecer, aleluia, não perca a chance. Pedro está ali, ele diz, é agora mesmo que eu vou para cima, aleluia, e a ousadia e a oportunidade ele agarra e o milagre acontece. Levanta a mão e dá um glória a Deus. Segundo, confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Eu vou chegar ao meu destino final porque eu tenho dinheiro? Não. Porque eu tenho nome? Não. Porque eu tenho um padrinho? Não. Porque isso, porque não. Eu vou chegar ao meu destino final porque eu confio no Senhor, aleluia. Eu confio no Senhor.
porque eu confio. Diga, eu confio no Senhor. Terceiro lugar, não olhe a tempestade. Se você olhar a tempestade, você vai ter medo. Se você olhar a tempestade, você não vai navegar para lugar nenhum. Se você olhar a tempestade, a Bíblia diz que aquele que fica olhando o tempo nunca semeia. O agricultor começa a preparar a roça numa época em que não tem nada à vista. Nem chuva, nem garoa, a terra rachada, e ele joga o adubo, joga as sementes e fica orando, esperando a chuva cair, para poder germinar. Se ele deixar, não tiver fé, não tiver planejamento para fazer na hora certa, preparar a terra, lançar o adubo, lançar a semente, não vai colher nada. Então não olhe para o tempo. Agora estamos vivendo tempo bom. Não, aí agora estamos vivendo tempo ruim. Não, agora estamos vivendo tempo mais ou menos. Não, todo tempo é tempo de Deus nos abençoar. Todo tempo é tempo de viver o milagre de Deus. Quantos creem, digam aleluia. Então, em quarto e último lugar, a tempestade vai passar. Diga para quem está ao seu lado, Deus muda o clima. Deus muda o clima. Deus muda o clima, a tempestade vai passar. As situações, elas não serão eternas, ela vai passar. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. E eu peguei numa tradução, linguagem de hoje, diz assim, ó: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Pode levantar sua mão e dar um aleluia. Quando eu estava fazendo missões na China, eu peguei um barco em Hong Kong. O mar ali é muito agitado. Para você ir para Macau, eu estava vindo de uma ilha no meio do oceano, onde eu havia feito uma cruzada. Ilha de Okinawa. Havia pregado para muita gente, Deus tinha feito tantos milagres. E agora, em Hong Kong, eu pego um barco, estou indo em direção a Macau. Um barco que flutuava acima das águas, com uma pressão, um ar, ele se lança para cima das águas e flutua sobre as águas. Mas no meio da viagem, em alto mar, uma tempestade tão terrível, nos encontrou, que foi preciso deixar aquele barco cair, sentar-se nas águas, porque o vento era mais forte e poderia levar aquele barco contra as muralhas, as rochas enormes que tinha logo na lateral. Dentro daquele barco o povo começou a pôr colete salva-vida, e muita gente gritando.
Eles gritando tudo em chinês, eu não entendi nada mesmo. Vong, pong, nhonga, bum, bum, bum. E eu, eita, glória a Deus. É hoje que eu vou para a glória. Acompanhado de um tanto de chinês. E eles tudo gritando. E eu não entendia nada mesmo. Eu fiquei tranquilo, confiando no Senhor, mas achando que eu ia morrer. Falei, é hoje, pronto. É hoje mesmo. Então, eu estava acompanhado com um general americano, do exército americano, um homem que lutou em várias guerras, lutou em guerras do Kuwait, lutou em guerras no Oriente Médio, um homem cheio de medalhas. Eu tinha visto ele já com a farda do exército, e ele tem o peito forrado de medalhas. E ele foi contando, essa aqui foi a guerra, essa aqui eu salvei não sei o que, essa outra e aquele ali. E de repente ele fortão, ele olhou para mim e falou assim, pastor, o que nós vamos fazer? E esse homem era membro da minha igreja em Tóquio. O que nós vamos fazer agora? Eu falei, irmão, eu acho que nós vamos ver Jesus. Eu não sei que jeito, mas nós vamos ver Jesus aqui. Ou vai ser para ir para a glória, ou vai ser igual no dia dos discípulos, ele vai aparecer no meio dessa tempestade aqui. Aí ele disse, pastor, vamos orar então. E nós apavorados. E o povo de Ongpong gritando para todos os lados. Aí eu lembro da gente dar as mãos e orar. E orar. E clamar ao Senhor. E buscar a presença de Deus. Instantaneamente. Inexplicavelmente. Aquela ventania, aquele temporal cessou da hora para outra. De uma hora para outra. Houve calmaria e nós chegamos em paz. Mas Deus me deu uma revelação naquele dia. Deus me disse, existem demônios da tempestade. Existem demônios que sacodem o vento, que balançam o mar, que levam ao naufrágio. O espírito da morte vem e ceifa. Quando Jesus repreende o vento, repreende o mar, Ele está dando uma ordem espiritual. Está dando uma ordem espiritual. Aquieta vento, aquieta tempestade, e tudo sossega. Muitas vezes no meio dessa tempestade, você vai ter que se levantar na autoridade do nome de Jesus e dizer, aquieta vento, acalma mar, e eles obedecerão. Mas como, pastor? Eu tenho pouca fé. O de pouca fé no nosso texto andou sobre as águas. Muito mais fácil dizer, aquieta vento, tempestade, dá teu jeito, toma seu rumo, vai lá para a curva, vai lá para outro canto da terra, do que andar sobre o mar. Então vira para esse vento, para essa tempestade, para essa luta que você está passando, na autoridade que é no nome de Jesus, aleluia! E diga, aquieta a prova, aquieta a luta, vai embora no nome de Jesus, muda essa circunstância, Deus, e você vai ter uma surpresa. Qual é? Deus vai fazer. Se coloque de pé. Termino fazendo uma comparação.